Shalom, geração do avivamento. Bom dia para cada um de vocês. Um dia super abençoado no nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Que madrugada poderosa, que madrugada sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, profeta Ivonei. Bom dia, pastora Bruna. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Shalom, Marta. Shalom, profetiza Paula, shalom, shalom, Itarlene querida, shalom, shalom, para cada um de vocês, Janaína, missionária Patrícia, shalom, shalom, um dia super abençoado em nome do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês no nosso devocional. Ontem nós fomos dormir um pouquinho tarde, a gente fez o último dia de treinamento do Fire Hub. Shalom, pastora Kátia, querida. Shalom, minha querida pastora Maria Leite, evangelista, pastora. Aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom para todos vocês. Aumenta a expectativa de vocês. Eu tenho certeza que essa live de hoje, esse devocional de hoje, Jesus vai te pegar. Shalom, Elzinha. Shalom, shalom para todos vocês. Amém? Fala assim, Jesus, me estica hoje. Jesus, me pega. Jesus, fala comigo no dia de hoje. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente com você. Amém? Obrigada, Itarlene querida. Deus te abençoe. Amém? Sejam todos bem-vindos. Vocês aceitam um cafezinho nessa xícara rosa? Aleluia. Cafezinho delicioso. Amém. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Amós capítulo 4. Se você não abriu, abra comigo. Jesus me pega hoje, exatamente. Fala, Jesus, Espírito Santo, eu tô com sede. Eu quero mais. Quero mais a sua presença, Senhor. Amém? Hoje é o último dia da nossa série, né, sobre o Espírito Santo. Então hoje eu quero encerrar com chave de ouro. Eu tenho certeza que você vai sentir muito a presença de Deus. Amém? Glória a Jesus. Amós capítulo 4. Se você não abriu, abra. Glória ao Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro. Madrugada poderosa. Amém? Sejam todos bem-vindos. Gente, tá muito frio por aí? Tá muito calor? Como que tá o clima aí? Aqui tava fresquinho agora, deu uma esquentada de novo, né, amor? Tava tão fresquinho aqui, aí esquentou de novo. Esse clima tá doido, não tá, gente? Esse clima uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Hoje eu fui curada das pedras nos rins e da cistite. Minhas mãos queimavam na oração. Oh, glória a Jesus, Pai. Eu tenho certeza que você não só foi curada, mas que isso daí vai gerar um grande testemunho em muitas vidas. Amém? Aleluia, tá chovendo aqui também, né? Eu não sei na sua região. Nossa, eu imagino, Santa Catarina, quando é frio, mas quando também é calor, é muito quente, né? Eu sou sincera pra você, eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de abril, assim, eu gosto muito do frio, né? Então eu gosto muito, ali, final de março, abril, começa a ficar fresquinho, eu gosto do frio. Eu gosto muito do friozinho, do fresquinho. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Amós capítulo 4. Glória a Deus. Fecha os teus olhos agora. Ó, recebi cura nos pés. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te glorificar, nós queremos, Pai, te exaltar. Nós queremos, Senhor Deus, declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que a Tua majestade dura para sempre, que o Senhor é glorificado no nosso meio. Obrigada, Deus, por essa oração da madrugada, a qual o Senhor nos renovou, o Senhor falou conosco. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai, e declaramos, Pai, que a cada madrugada o Senhor venha aumentar a Tua glória, aumentar, Senhor Deus, a Tua visitação, Senhor Deus, sobre as nossas madrugadas. Jesus, nós estamos sedentos, nós estamos famintos. Então, Pai, nos alimenta hoje nesse devocional, abre as comportas dos céus. Fala conosco, Pai, de forma, Senhor Deus, individual. Espírito Santo, eu te convido.
para ministrar esse devocional, para estar à frente de tudo aquilo que será dito no dia de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar hoje sobre esse ambiente de forma palpável. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco todos os dias. Mais uma vez eu me submeto ao teu comando, eu me submeto ao teu governo e declaro que esse devocional será uma bênção, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, então, você vai abrir comigo agora em Amós, capítulo 4. Nós vamos estar lendo, é pequenininho, Amós, capítulo 4, amém? Glória a Deus! Já pega a sua canetinha, já pega a sua Bíblia. Que crente tem que ter Bíblia, amém, gente? Uma Bíblia física, tá? Não é que eu sou antiga, não, mas eu acredito que o cristão genuíno, ele precisa carregar uma Bíblia física para ele mostrar de forma palpável. Eu sei que você pode manejar muito bem uma Bíblia online. É bom você ter um online. Às vezes você está na cama, está sem a sua espada ali perto, certo? Mas o ideal é você ter uma Bíblia física, amém? Você investe em tanta coisa, por que você não tem uma Bíblia física ainda? Eu duvido que alguém aqui não tenha uma Bíblia física, amém? Israel não aprende, então Deus continua, falando com Israel. Ouçam, vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos, tragam-nos mais bebida. O Senhor soberano jurou por sua santidade, chegará o dia em que serão levadas como ganchos serão levadas com ganchos no nariz, até a última de vocês será arrastada como peixe no anzol. Serão levadas para fora e pelas ruínas do muro, e expulsas de suas fortalezas, diz o Senhor. Andem, vão a Betel cometer pecados, continuem a desobedecer em Gigal. Ofereçam sacrifícios todas as manhãs e tragam seus dízimos a cada 3 dias. Apresente seu pão com o fermento, como oferta de gratidão. Entregue suas ofertas voluntárias para saírem se gabando delas. É o tipo de coisa que vocês, israelitas, gostam de fazer, diz o Senhor soberano. Então Deus está aqui falando, de um povo que vive de uma maneira falsa, certo? A religião, um povo que vive de uma maneira, de aparência, faz coisas, mas não tem o seu coração ali. Eu trouxe fome. Diz o soberano, eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimentos sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Então, você pode ver que muitas vezes Deus traz uma calamidade, Deus traz um tempo difícil, Deus permite uma circunstância, uma tragédia, alguma coisa difícil, para que alguém se dobre a Ele. E mesmo assim, o coração é tão duro, o coração Gente, olha, qual que é o problema da iniquidade? A iniquidade é quando a pessoa peca e ela acha que está tudo bem. E quem já esteve na iniquidade sabe que a pessoa não sente remorso, a pessoa não sente arrependimento. Ela não consegue sentir a dor do pecado. Então a gente vê que esse povo de Israel aqui está vivendo esse nível de iniquidade, certo? Olha só o que Deus fala. Segurei as chuvas quando suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas a retive em outra. Chovia sobre um campo enquanto o outro secava. Andavam de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia suficiente. Nem assim vocês se voltaram para mim. Olha o que Deus está falando. Eu retive as chuvas, eu fiz o campo secar, ou seja, teve escassez de água, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Porque o que acontece? Geralmente quando a pessoa passa por uma turbulência, por um tempo difícil, o que a pessoa faz? Vai fazer uma campanha, vai na igreja, pede oração. Essa pessoa pode ser a mais mundana que for. A coisa aperta, ela vai buscar Deus. Agora imagina um povo, religioso, um povo que vive de aparência, mesmo Deus estreitando as coisas, esse povo não se rendia, esse povo não se dobrava, certo? Vamos continuar aqui no 8. Andavam de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor.
Castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras, e nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Enviei pragas contra vocês. Olha só. Enviei praga contra vocês, como as pragas que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Então, olha o que Deus está falando. Que Ele enviou pragas, tá? Como Ele enviou o quê? No Egito. Onde pessoas, matei seus jovens na guerra, onde pessoas morreram. E mesmo assim, o povo não se curvou a Deus. Estou no 11 agora. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. E os que sobreviveram pareciam gravetos chamuscados, tirados do fogo. E nem assim vocês se voltaram contra mim. Então Deus está falando aqui, que destruiu cidades como Sodoma e Gomorra. Onde quem sobreviveu, né? Olha só, pareciam gravetos chamuscados, tirados do fogo. Mesmo assim, vocês não se dobraram. Mesmo assim, o coração de vocês permaneceu duro. No 12 agora, portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar o seu Deus, pois aquele que o formou, os montes, agita os ventos e revela os seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa sobre os lugares altos da terra. Seu nome é o Senhor, o Deus dos exércitos. Então a gente está vendo um nível de dureza de coração cabuloso. Então a gente está vendo o povo de Israel que sofre consequências, porque eles já estão sofrendo as consequências, e mesmo assim eles não se dobram. Então, o que eu quero dizer para você? Não espere vir uma tragédia, não espere chegar uma enfermidade, não espere que as coisas fiquem difíceis para você poder se submeter ao Senhor e se render a Cristo. Eu não estou falando diretamente com vocês, mas por aí, para quem assiste essa live, né? Depois são mais de 20 mil pessoas que assistem essa live, esse devocional. Então Deus confronta o quê? Olha, Deus começa confrontando essas mulheres, né? No começo do texto, mulheres gordas são mulheres ricas de Samaria, certo? Né? Olha só, ouçam vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Então, a Bíblia está falando de um contexto de pessoas que têm dinheiro e são soberbas e humilham pessoas que não têm. Pessoas que oprimem os fracos, né? Tem chefes, às vezes, que oprimem o funcionário. Então, são pessoas aqui, são mulheres que têm luxo, né? Prosperam, mas não andam debaixo de justiça. São opressoras, amém? Então, o que eu quero dizer para você? O dinheiro, ele não salva ninguém. Um status, um cargo não salva ninguém. Mas o que de fato traz a salvação é uma pessoa que está submetida ao nome de Jesus. E não é só falar, eu aceito Jesus. Essa pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. E queridos, não dá para brincar na presença de Deus. Então, o que acontece? Tem muita gente hoje que está dentro de um contexto religioso, vivendo de aparência. Tem gente que, ontem eu estava falando com os meus líderes, um bom líder para mim, ele precisa alimentar esse povo. E eu vou falar para você, para mim não é suficiente um líder que só faz um culto uma vez por semana e prepara o alimento para aquele dia. O verdadeiro líder, ele precisa te ensinar a ler a Bíblia. O verdadeiro líder, ele precisa te ensinar a jejuar. O verdadeiro líder, ele precisa te ensinar a se santificar. O verdadeiro líder, ele precisa te ensinar a ter uma constância de leitura bíblica. O verdadeiro líder, ele precisa te ensinar a buscar alimento. Ele pode te dar alimento. Aqui eu estou te dando alimento. Mas mais que isso, eu estou te instigando a ler a Bíblia. Eu não estou vindo aqui contar um testemunho, contar a história. Eu estou vindo aqui ler a Bíblia, trazer um contexto pautado em embasamento bíblico para você crescer, para você prosperar. E eu falo para você, a gente só cresce, só expande em conhecimento, né? No reino de Deus. E pode expandir, quanto mais conhecimento, mais você vai expandir. Então, se você foi chamado para influenciar o reino de Deus, ensine as pessoas a buscar. Ensine as pessoas a ler a palavra. Gere isso no coração das pessoas. Porque, queridos,
a gente tem 3 refeições diárias. E você vai se alimentar uma vez por semana na Bíblia, lá na igreja. Aí você nem lê direito, porque você leu os trechos que o pastor ou a pastora, né, ou ali o líder falou, e você se alimenta só disso. Você acha que isso é suficiente para você ter fé? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E você precisa devorar esse livro pelo menos uma vez por ano, bem lido. Uma vez por ano, bem lido. E tem gente que nunca leu todo o livro de Mateus, que são 20 e poucos capítulos. Tem gente que nunca leu todo o livro de João, porque você vive de pedaços dentro da Bíblia que as pessoas pregam e você tem, às vezes, né, aí tem informações sem contexto. Você tem texto, mas você não sabe nem o contexto daquela história, porque você não busca. E, queridos, para mim hoje, o verdadeiro líder que está arrebanhando o povo para o Senhor Jesus, ele precisa não só te dar alimento, ele precisa te ensinar o caminho das pedras. Ele precisa te ensinar a fazer um devocional. Ele te precisa. E eu vou falar para você outra coisa. Se ele não faz, ele não consegue ter autoridade para trazer ninguém. Vocês só oram comigo na madrugada porque você vê eu e o apóstolo ali orando. Fala, mas se ela ora, se o apóstolo ora, eu também preciso orar. Isso gera o quê? Uma urgência. Porque eu não estou delegando alguém para fazer isso. Eu estou fazendo isso junto com meu esposo. Então, quando vocês veem a gente lendo a Bíblia todo dia, isso gera uma necessidade no seu coração. Não, eu também preciso ler. Eu preciso buscar. Então, se você quer ser um bom líder, eu preciso dizer para você. Você precisa ensinar as pessoas que estão se alimentando do Evangelho através da sua vida a ler, a buscar, a jejuar. Gente, ir no culto uma vez por semana, 2 vezes é maravilhoso. Mas se for só isso, você não aguenta com o diabo. Eu falo de todo o meu coração. Ainda que você vai 3 vezes no culto e só fica nisso, isso não é o suficiente. Isso não gera em você fé o suficiente, ousadia o suficiente, santificação o suficiente para aguentar as investidas do diabo. Eu falo isso para vocês com toda a propriedade. Deixa eu falar para você que ora todo dia, você que lê a Bíblia todo dia, lendo a Bíblia todo dia, jejuando toda semana, buscando o Senhor. Tá difícil as batalhas. Quem dirá quem só se alimenta na igreja? Só abre a Bíblia lá quando o pastor fala, abre lá, não sei aonde. E às vezes prega o evangelho da prosperidade. Não confronta pecado. Você acha que tudo pode, porque o seu pastor não fala aquilo para você. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu entendo de batalha espiritual, eu entendo de demônio, eu entendo de principado, eu entendo de potestade. Se você se alimentar pouco, você não aguenta. Porque a palavra de Deus, ela traz fé sobre o nosso coração. Ela traz convicção de quem nós somos, de quem Deus é, do que Deus fez, do que Ele está fazendo, do que Ele ainda vai fazer. Mas se você só se alimenta ali 2, 3 vezes por semana, não é suficiente. Eu não estou falando que você tem que ir na igreja todo dia, eu estou falando, você vai na igreja, tem comunhão, mas além do que você vai buscar na igreja com comunhão, você precisa ter uma convicção que há uma necessidade de cultuar a Deus todos os dias. E é o nosso devocional. Então você precisa ter essa, né? Você precisa ter essa consciência. Eu preciso buscar Deus todos os dias. Eu não posso viver de aparência. Queridos, a realidade é essa. Tem pastores hoje que não conseguem expulsar um demônio porque eles não têm autoridade. Por que eles não têm autoridade? Porque eles não têm santificação suficiente. E essa autoridade só vem com santificação. Eu vou explicar aqui para você, hoje você vai entender. Quando Jesus fala para os seus discípulos, os discípulos chegam frustrados e falam assim, Jesus, esses demônios, eles não quiseram sair. Aí Jesus vai falar assim, olha, essa qualidade de demônio, essa patente de demônio, ela só sai com jejum e oração. Eu preciso dizer para você que não é em si o jejum e a oração, mas é o produto que a oração e o jejum provocam em você. Santificação e fé. Então, em outro texto vai falar assim, por causa da sua pouca fé. E por quê? Para mim lidar com batalhas espirituais de alto nível, eu preciso ter um alto nível de fé, de que o sangue de Jesus é suficiente, de que o diabo já está esmagado,
que o diabo é um derrotado. Agora, se eu não tenho fé o suficiente para crer nisso, eu não tenho autoridade o suficiente para usar o nome de Jesus na sua plenitude. Então eu quero que você entenda exatamente isso. O jejum, a Bíblia, a consagração que você faz, a santificação, o que isso gera em você? Fé. E uma pessoa que tem fé é superior, queridos, uma pessoa que tem alto nível de fé. Se você tiver só o dom de fé, só um alto nível de fé ativado, você não precisa ser ativado em nenhum outro dom, porque qualquer coisa você consegue operar. Você não precisa ter o dom de curas, porque você tem fé para ministrar cura. Porque fé é o combustível de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível adorar a Deus. Sem fé. Amém? Certo? Então amanhã nós vamos ler Amós, capítulo de número 5, tá? Eu quero hoje terminar a nossa série sobre o Espírito Santo. E eu já quero declarar que o Espírito Santo vai te tocar de maneira extraordinária. Aleluia! Abre comigo em João, quarto evangelho, certo? João, capítulo 16, verso 17. João. Glória a Jesus. João 14, verso 16. Glória a Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. João capítulo 14, amém? Verso de número 16. Acharam? Aleluia. Que diz bem assim, tá? No 16. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Então, naquela época o Espírito Santo já habitava, mas quando Jesus ascendeu, a promessa é que agora o Espírito Santo estaria dentro, certo? Então, o Espírito Santo de Deus, ele deseja ter comunhão com você. O Espírito Santo, você já sabe, ele é o nosso encorajador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo, ele é o nosso discipulador, ele é o nosso pastor, ele é o teu apóstolo. O Espírito Santo de Deus é quem te cuida, é quem te exorta, né? O Espírito Santo, ele confronta você do pecado. Abra comigo em 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios, aleluia. Abra aí, 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Aleluia. Hoje eu vou falar sobre intimidade com o Espírito Santo e vou encerrar. Eu acho que hoje é o 7º, né? Que a gente vai encerrar. O 7º episódio aqui dessa série. Aleluia. 2 Coríntios, tá? 13, 13. Glória a Jesus. 13, 13. Ah, gente, não tem? Peraí. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Tá aqui, ó. Vai lá na saudação final, né? De Paulo. Vamos ler desde o 11. Irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras. Alegre-se, cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutualmente. Vivam em harmonia e em paz. Então, o Deus de amor e a paz estará com vocês. Saudem uns aos outros com beijo santo. Todo o povo santo lhes envia saudações. E aqui agora no 14. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão, grifa a palavra, e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Amém? E eu quero que você entenda, Deus está sentado no seu alto sublime trono, Jesus está à destra dele e o Espírito Santo está hoje sobre a terra, dentro de você, uma vez que você se converteu, e com você para te direcionar
né? E o Espírito Santo, ele deseja ter o quê? Mais que isso, ele não quer só te transformar. O Espírito Santo não quer só te confrontar do pecado, da justiça e das coisas que você precisa, né, abandonar para servir Jesus. O Espírito Santo, ele tem interesse em ter um relacionamento com você. Então, comunhão fala do quê? De unidade, de convivência, né? Então, a gente fala assim, quando a igreja está em comunhão, né, tá ali junto, caminhando em unidade, amém? Então eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele tem interesse em caminhar com você e construir um relacionamento com você. Mas para isso, nós precisamos nos abrir para isso. E a gente precisa tirar da nossa cabeça que o Espírito Santo é uma pombinha, uma forcinha, é a parte mais fraca da Trindade, queridos. O Espírito de Deus é a força ativa de Deus sobre a terra. Amém? É Deus conosco. É Deus dentro de nós. Aleluia. Então, como que nós vamos conseguir viver essa intimidade com o Espírito Santo? Primeiro, não tem como a gente conhecer uma pessoa, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele se entristece. Amém? Ele se alegra. Então, não tem como a gente ter uma intimidade sem convivência. Então, se você é uma pessoa que faz o devocional, que busca Deus, que lê a Bíblia, você está já, né, provocando o quê? Essa intimidade com o Espírito Santo. Então, para gerar intimidade, a gente precisa, por exemplo, quando você conheceu o seu marido, a sua esposa, ou você conheceu o seu melhor amigo, ou alguém que caminha com você mais de perto, você começou a caminhar com essa pessoa, você começou a entender a vida dessa pessoa, a identidade dela, você começou a passar tempo com essa pessoa, a entender qual era a sua comida preferida, você começou a entender as coisas, mas porque você começou a caminhar junto, tá? Agora, não tem como eu construir um relacionamento se eu não tiver o quê? A consciência da presença dessa pessoa todo tempo. Então, por exemplo, eu sou casada com o apóstolo Júnior, então todo tempo, mesmo que ele saia, o meu pensamento tá nele. Que horas que ele vai chegar? Então, eu tenho todo dia uma consciência que, por mais que ele esteja na rua fazendo uma coisa ou outra, ele chega em casa. E o meu pensamento tá nele, que toda hora, às vezes eu mando uma mensagem para ele, pergunto, tá tudo bem? Que hora que você chega? O que você quer de almoço? Então, eu tenho uma interação com o apóstolo e é por isso que a gente se conhece e a gente tem intimidade e a gente, né, tem esse relacionamento de marido e mulher. Com o Espírito Santo não é diferente. Mas eu preciso que você entenda que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E você vai precisar começar a provocar essa intimidade. Então, queridos, você precisa falar com o Espírito Santo em pensamento e verbalmente todo o tempo. E você precisa pedir ao Espírito Santo para que ele venha te ajudar a discernir a voz dele dentro de você. Amém? Então, eu acho que o primeiro passo de tudo é tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Mas eu quero ensinar uma chave básica. Toda vez que você for falar do Espírito Santo, ou você for fazer qualquer coisa com ele, você vai fazer uma oração. Então, feche os seus olhos agora. Espírito Santo, eu quero hoje falar sobre o relacionamento com a sua pessoa. Espírito Santo, eu fiz aqui um resumo, mas eu estou debaixo do seu total governo. Eu quero trazer para eles como construir um tempo de intimidade, um relacionamento genuíno com você. Espírito Santo, eu te convido agora para se manifestar de forma ainda mais palpável. Espírito Santo, nós estamos sedentos. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós queremos construir um relacionamento genuíno, duradouro, inabalável, com a sua presença todos os dias. Espírito Santo, eu te convido agora para começar a tocar em cada pessoa que está aqui nesse devocional de hoje. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu peço a manifestação da sua presença. Eu peço que uma nuvem do teu amor comece a descer e tocar. Eu declaro que uma atmosfera se irrompe agora sobre cada ambiente em nome de Jesus. Amém? Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de chamar o Espírito Santo. Ele já está conosco, mas eu acabei de dar honra. Eu acabei de falar, Espírito Santo, nós não só acreditamos que você já está aqui, mas nós queremos que você nos toque. Nós queremos uma revelação ainda maior de ti. Então, isso aqui é o que? Interação. Então, você pode escrever primeira chave, tá?
você vai interagir com o Espírito Santo. Então, no top 1 aqui que eu escrevi para você, essa interação com o Espírito Santo através da oração, convidar o Espírito Santo. Mas no primeiro top que eu coloquei para vocês aqui é: trate o Espírito Santo como uma pessoa. Amém? Trate o Espírito Santo como uma pessoa. Eu lembro quando eu comecei a evangelizar, certo? No nosso primeiro Fire Hub, lá a gente chamava de Célula à Tenda, hoje é o Ministério à Tenda. Eu lembro que eu comecei a pregar sobre o amigo Espírito Santo, sempre preguei sobre o Espírito Santo. Vou contar esse testemunho para você. E aí eu, do jeito que eu faço aqui, com todo o amor do mundo, gente, o Espírito Santo, você precisa chamar ele, você precisa tratar ele como alguém, como um integrante da sua família. Então, se mora só você e seu esposo, então você mora em 3 pessoas dentro dessa casa. Porque é você, seu esposo e o Espírito Santo. Se mora você e 2 filhos, vocês estão em 5 pessoas. Então, eu sempre trouxe esse tipo, né, de exemplo. E aí, um certo dia, eu fui na casa da pastora Camila, que hoje está à frente do ministério. Foi eu, uma outra discípula, e estava só nós 3 ali. Ela ia fazer um café da tarde para nós. E aí a pastora Camila, toda carinhosa, fez uma mesa posta e fez tudo ali, a coisa mais linda, um café para nós. E era só nós 3 que iríamos ali comer. Só que, de repente, tinha 4 lugares na mesa. Tinha ali mais um prato, mais uma xícara, mais um... E aí eu perguntei, falei assim: Camila, quem que vai vir? E ela deu um sorriso. Ela falou assim: esse lugar é do Espírito Santo. Ela falou assim: esse lugar é do Espírito Santo. Eu lembro como se fosse hoje. O lugar encheu de glória. O ambiente foi tomado de glória. Aí nós fomos orar para comer. A glória de Deus desceu. Porque a Camila, ela trouxe a consciência de que nós não estávamos em 3, nós estávamos em 4. E quando ela falou, ela deu uma risadinha assim: esse lugar é do Espírito Santo. Ele vai se sentar à mesa conosco. Eu já estou sentindo a presença dele aqui. E eu falei: uau, minha discípula está aprendendo as coisas. E eu falei assim: ela está sendo muito ousada. Ela está sendo muito ousada. Então, trate o Espírito Santo como uma pessoa. Eu acredito que muitos de nós, por viver nessa cultura de que as pessoas não falam do Espírito Santo, não pregam, né? Então, geralmente, para você escutar sobre o Espírito Santo, tem que ser uma igreja avivada, certo? Então, abram comigo agora em Efésios, capítulo 4, verso 30. Abra comigo em Efésios, capítulo 4, verso de número 30. Aleluia. Glória a Jesus. Efésios, capítulo 4, verso de número 30. Amém? A minha misericórdia, eu estou na misericórdia, porque para essa Bíblia nova aqui está complicado. Efésios, capítulo 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Tem como entristecer o Espírito Santo? Sim, quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor. Amém? Quando nós pecamos, quando nós, na verdade, transgredimos, transgressão é quando você peca consciente. O Espírito Santo, ele fica triste, você sente ele se afastar de você. Amém? Então, queridos, o primeiro tópico aqui é: trate o Espírito Santo como uma pessoa. A gente só vai conseguir ter um relacionamento com o Espírito Santo quando a gente começa a convidar ele. Quando a gente começa a interagir com ele como se ele fosse mais um integrante dentro da sua casa. Então, assim como a Camila colocou um prato ali naquele dia, ela estava falando assim: olha, nós não estamos em 3, nós estamos em 4. Amém? Então, convide o Espírito Santo para fazer algo com você. Fala: Espírito Santo, bom dia. Quem leu o livro Bom Dia, Espírito Santo, novamente, eu pedi para vocês estarem lendo. Então, você viu ali o relacionamento do Benerim com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem ciúme de você. O Espírito Santo, ele se entristece. O Espírito Santo, ele vai começar a te ensinar. Ele vai começar a te confrontar.
Mas para isso nós vamos ter que o quê? Nós vamos ter que tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu falo assim: Espírito Santo, eu te amo. Boa noite. Até daqui a pouco. Amém? Então você precisa provocar esse relacionamento. Bom dia, Espírito Santo. Esses dias, como eu disse para vocês, eu falei: Espírito Santo de Deus, eu ando tão cansada. Será que... O que está faltando? Eu fiz essa pergunta. Espírito Santo, o que está faltando no meu corpo? Ele falou: ferro. Ele falou: ferro. Minha cabeça fez: uau. O Espírito Santo de Deus, ele vai revelar as coisas para você. Ele vai interagir com você. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vivi um alto nível de cura interior porque eu entendi que o Espírito Santo é o meu amigo. É para ele que eu confesso todas as coisas. Então, por muitas vezes, como eu ensinei vocês no reset, vai pro seu devocional, pega uma cadeira, coloca na sua frente, fala: Espírito Santo, senta aqui. Eu preciso te contar o que eu estou pensando. Eu preciso trazer para você, Espírito Santo, que está me afligindo. Eu preciso que você me escuta e me dê direcionamento. Você está tratando o Espírito Santo como o quê? O seu amigo, o seu terapeuta. Amém? Eu sei que você pode fazer isso na oração ali ajoelhado. E amém se você faz desse jeito. Mas por muitas vezes eu peguei uma cadeira, coloquei ali, eu falava: Espírito Santo, eu preciso falar com você. Eu preciso que você me escute agora. Eu preciso trazer para você os meus pensamentos, o que eu ando pensando, o meu cansaço. E eu desabafo muito com o Espírito Santo, porque ele é o meu melhor amigo. Eu confio no Espírito Santo. Ele me direciona, amém? Ele escolhe a roupa que você vai vestir. Às vezes você está saindo com a roupa, você se sente incomodado e a roupa nem é porque está curta. Aí você vai lá e troca, amém? O Espírito Santo de Deus, ele traz um senso de santidade muito grande sobre nós, uma vez que nós caminhamos em unidade com ele, amém? Presta atenção. Espírito Santo, eu estou sentindo uma angústia agora. Eu não sei de onde ela procede, mas eu creio, Espírito Santo, que eu posso tudo naquele que tem todo o poder, que é o Senhor Jesus. Espírito Santo, limpa agora, tira toda a angústia do meu coração. Espírito Santo, por que eu estou me sentindo assim? Você quer contar sua vida para todo mundo, mas você não quer contar sua vida para o Espírito Santo? Queridos, quantas vezes eu falei assim: Espírito Santo, eu tenho recebido tantas promessas, mas de verdade eu acho que eu não vou dar conta de tudo isso. Eu não sei se eu vou viver tudo isso porque eu me sinto incapaz. Mas eu creio que é você que me capacita, Espírito Santo. Então, me ajuda a ver as promessas. Me ajuda a permanecer. Me ajuda a continuar. Espírito Santo, eu estou com vontade de desistir. Mas não me deixe, Espírito Santo. Me sustenta. Queridos, nós precisamos tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Por que eu falo para você? Você conta a sua vida para quem não resolve o seu problema. Uma vez que você fala com o Espírito Santo, ele te cura. Uma vez que fala: Espírito Santo, eu te adoro, eu te amo, Espírito Santo, me cura, me visita. Espírito Santo, tira esse sentimento que eu estou sentindo agora. Queridos, o dia que você sentir inveja, raiva, ranço, Espírito Santo, estou sentindo ranço daquela pessoa, mas eu não quero sentir isso, Espírito Santo. Então visita agora o meu espírito. Transborda dentro de mim, Espírito Santo, o amor por essa pessoa. E você precisa começar a tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Eu nunca vi um relacionamento acontecer e fluir sem conversa. Então você vai ter o seu devocional onde você vai orar a Deus, impulsionado pelo Espírito Santo através do nome de Jesus. Mas a oração sem cessar é aquela que você faz com o Espírito Santo o dia todo. Espírito Santo, me ajuda a colocar em prática o projeto que Deus colocou no meu coração. Eu não sei nem por onde começar. Mas eu sei, Espírito Santo, que toda vez você me capacitou. Toda vez você me fez ver por onde ir, por onde fazer.
Então, não existe um relacionamento sem você provocar essa conversa. Você precisa começar a conversar com o Espírito Santo como se ele fosse uma pessoa física do seu lado. Ele é uma pessoa, só que ele está ali de forma espiritual. E por diversas vezes, ele vai te questionar, ele vai te fazer pergunta. Ontem o Espírito Santo de Deus, eu estava dando aula, ele perguntou assim: se você pudesse voltar no tempo, você faria tudo de novo? E meu coração apertou. Eu falei, eu faria tudo de novo. Amém? O Espírito Santo, ele vai interagir com você. Ele vai te perguntar coisas. Ele vai te falar coisas. E eu falo para você, quer fluir no avivamento, no sobrenatural, profetizar? Você não entendeu ainda? Você precisa ser amigo do Espírito Santo, amiga do Espírito Santo. Porque é a forma de nós fluirmos no sobrenatural. Tem que discernir a voz dele. Amém? Fale, segundo tópico, fale com ele nas coisas simples do dia. Espírito Santo, vamos no supermercado comigo. Me ajude, Espírito Santo, a lembrar das coisas que eu preciso comprar para minha casa. É simples, não é? Mas é poderoso. É poderoso. Espírito Santo, eu preciso acordar amanhã às 5 horas da manhã. Será que você pode me acordar? O dia que você tiver de verdade, intimidade com o Espírito Santo, você vai ver que ele te acorda às 5 horas da manhã. Espírito Santo, eu estou indo agora pegar a estrada. Vamos comigo. Vamos comigo. Seja meu copiloto. Vamos conversando. Eu quero ter um tempo especial, meu amigo, com você. Vou colocar um louvor. E eu quero te sentir, Espírito Santo. Eu quero ter um tempo especial com você. Amém? Quando você for resolver algo difícil, e eu sou dessas, Espírito Santo, eu preciso terminar isso. Me dê a melhor forma, a melhor estratégia para mim terminar isso logo. Espírito Santo, me ajuda aqui agora. Amém? Você precisa começar a conversar com o Espírito Santo nas coisas simples do dia. Então, para de achar que você só pode falar com o Espírito Santo de coisas espirituais. O Espírito Santo, ele quer um relacionamento com você. Amém? Quando você não estiver bem, estiver confuso, estiver com sentimento, fala, Espírito Santo, eu estou me sentindo assim. Você pode me ajudar com isso agora. Espírito Santo, eu estou sentindo medo. Você pode me ajudar com isso agora. Espírito Santo, hoje eu não estou muito bem. Você pode alegrar o meu dia. Agora você conta a sua vida para todo mundo, mas você não consegue se abrir com a pessoa do Espírito Santo. Então como você quer ter um relacionamento com o Espírito Santo? Queridos, é tão poderoso. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele carrega toda a sabedoria, ele sabe, ele tem todo o conhecimento. Então, se você quiser fazer uma comida, fala, Espírito Santo, me ajuda a fazer essa comida e que ela seja saborosa. Será que você pode me dar uma direção de como fazer isso? Ele vai te dar. Ele vai te dar. Queridos, eu sou totalmente dependente do Espírito Santo. Eu sou dependente dele. Eu não me movo se ele não mover. Eu não vou se ele não ir comigo. Amém? Então você vai cozinhar, você chama o Espírito Santo. Você vai limpar a sua casa e fala, Espírito Santo, enquanto eu estiver ministrando, limpando essa casa. Gente, eu gosto de faxina, eu gosto de limpar a casa. Enquanto eu estiver limpando essa casa, fazendo a faxina, você poderia, por gentileza, ministrar o meu coração? Enquanto eu limpo, será que você pode falar comigo? E o Espírito Santo vai te ajudar ali. Amém? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo já me ajudou em coisas naturais. Como eu disse para você, Espírito Santo, o que falta no meu corpo? Ferro. Espírito Santo, me ajuda a fazer esse pão. Me dá a chave para o pão crescer, para o pão ficar fofinho. Espírito Santo, será que eu posso colocar o pão passar? Não, deixa ele mais um pouquinho. Queridos, o Espírito Santo, ele vai te ajudar em coisas que você fala, uau, uau. O Espírito Santo, ele, o problema é que a gente fica dependendo de coisas e pessoas e esquece de pedir para aquele que tem todo o poder. O Espírito Santo, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Espírito Santo, se por acaso alguém da minha família estiver em apuros e precisar de uma oração, será que você poderia me avisar para mim começar a interceder?
Aí de repente vem uma vontade de orar por alguém. E você começa a interceder do nada. Porque o Espírito Santo, você pediu para ele te avisar se alguém precisasse de intercessão na sua casa. Amém? Consegue entender isso? Então nós precisamos trazer o Espírito Santo para a nossa rotina dentro das coisas mais simples. Das coisas mais simples. Ô Espírito Santo, meu filho está me dando tanto trabalho. Espírito Santo, será que você poderia me dar uma estratégia? Espírito Santo, me dê uma palavra de sabedoria de o que eu posso fazer para melhorar isso aqui. Espírito Santo, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para o meu filho ir melhor na escola? Aí você fica lá batendo a sua cabeça, na sua força. Você já pediu para o Espírito Santo a solução? Você já pediu para o Espírito Santo como você pode se tornar uma... Eu falo assim, Espírito Santo, como que eu posso agradar meu esposo? Espírito Santo, me ajuda a ser uma boa esposa. E queridos, por diversas vezes, o Espírito Santo faz um café para o seu marido, faz uma comida para o seu marido, prepara isso, organiza isso para ele. Então o Espírito Santo, ele vai te ajudar a fazer e ser o que você precisa, amém? Espírito Santo, fica aqui comigo agora. Espírito Santo, vamos ali fora tomar um sol. Quem gosta de sentar no sol e ficar um pouquinho na parte da manhã? Espírito Santo, vamos contemplar a natureza do Pai, amém? Então, como que você traz o Espírito Santo como essa pessoa, esse relacionamento? Nas coisas simples, amém? Em Gálatas capítulo 5, 25 diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, amém? Então nós podemos andar de forma espiritual, porque o Espírito Santo, ele habita dentro do nosso espírito. Então você pode dizer, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me orienta. Agora, vou dar uma chave poderosa para você. Vamos supor que você vai ministrar uma palavra, você vai pregar pela primeira vez, você vai dizer assim, Espírito Santo, me dê a palavra. E eu preciso que você me revista de poder e ousadia. E eu quero que você ministre essa palavra através da minha boca. Eu me anulo para que você entre com tudo. Toda vez que eu vou ministrar, eu sempre chamo o Espírito Santo. Eu falo, agora eu saio, o Espírito Santo entra. Espírito Santo me toma por inteiro, me usa. E a glória de Deus desce. Amém? Então, nós precisamos ter essa interação com o Espírito Santo, mas não só no âmbito espiritual. Queridos, nós precisamos ter essa interação em todo aspecto. Então, você precisa o quê? Declarar e chamar o Espírito Santo para qualquer tipo de atividade que você for fazer. Então, o primeiro top é, trate o Espírito Santo como uma pessoa. Espírito Santo, senta aqui comigo. Espírito Santo, como você está? Espírito Santo, deixa eu te falar como eu estou hoje. E você vai ter o quê? Uma interação com o Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Então, primeiro tópico, trate o Espírito Santo como uma pessoa. Segundo tópico, fale com o Espírito Santo mesmo nas coisas simples do dia a dia. Terceiro tópico, declare disponibilidade. Como? Declare disponibilidade. Espírito Santo, usa a minha vida. Espírito Santo, eu estou fazendo um discipulado e ontem eu estava falando para o meu discípulo. Todos os dias, quando você acordar, você vai falar, Espírito Santo de Deus, eu estou disponível para ministrar uma pessoa. Eu estou disponível para batizar alguém no dia de hoje. Eu estou disponível para fazer uma libertação. Eu estou disponível para profetizar. Eu estou disponível, Espírito Santo, para você usar minha vida como instrumento. Entendendo que, através de você, todas as coisas podem ser operadas. Espírito Santo, eu estou aqui disponível, pode me usar. Espírito Santo, se você precisar hoje trazer um anúncio do céu para alguém aqui na terra, pode usar minha vida, eu estou disponível. Então, eu quero que você entenda que o fato de você se colocar disponível, você provoca o sobrenatural. Eu sempre, quando eu saio, eu falo, Espírito Santo, se quiser me usar, estou aqui. Se quiser usar minha vida, eis-me aqui. Amém? E disponibilidade provoca uma atmosfera sobrenatural. Espírito Santo, eu estou indo no supermercado, mas se lá você quiser me usar, me usa. Amém? Então, eu quero que você entenda que você pode
quando vai no supermercado, Espírito Santo, o que está faltando na minha casa? Pergunta para o Espírito Santo. Ele sabe o que tem dentro das suas gavetas, ele sabe o que tem dentro dos seus armários, você não sabe, mas ele sabe. E o dia que você começar a aprender a escutar o Espírito Santo, queridos, eu não passo apuro porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo já me livrou de cada uma. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Sou muito ruim com o Senhor. Espírito Santo, você pode me lembrar a senha desse meu bloco de nota? Por favor, Espírito Santo, traz na minha memória. Pode ser que não venha naquele momento, mas espera 5 minutos. Puf, explode na sua mente. Ele vai falar para você qual que é. Ele vai te direcionar. Amém? Glória a Jesus. Então, terceira chave, declare disponibilidade. Amém? Agora, quarta chave aqui, terceira chave, declare disponibilidade. Quarto tópico aqui, quarta chave. Atos proféticos aumentam o nível de consciência. Então, lembra da Camila que colocou um lugar na mesa. Gente, quero falar para vocês, família, que o Espírito Santo está na mesa e ele tem comunhão conosco. O Espírito Santo, ele é a quinta pessoa dessa casa. O Espírito Santo, ele mora nessa casa. Ele dorme lá na sua cama, ele dorme lá na minha cama juntamente conosco. O Espírito Santo, ele senta naquele sofá. Ele mora dentro de nós. Traz um nível de consciência para as pessoas. Amém? Então, eu coloquei aqui, coloca um lugar à mesa. Então, você precisa fazer isso todo dia? Não, mas faça isso por um período para que as pessoas tenham consciência que o Espírito Santo está à mesa. Para que as crianças entendam que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? E as crianças vão começar a ter uma interação. As crianças vão começar a ter o quê? Uma intimidade muito cedo com o Espírito Santo. Aleluia! Então você pode trazer exatamente. Espírito Santo vive nessa casa. O Espírito Santo está nesse lugar. Né? Eu já contei para vocês, a pastora Kátia, ela tem um trono na sala dela e ninguém pode sentar naquele lugar porque aquele lugar é um lugar de honra para o amigo Espírito Santo. E tem gente, conheço, né, eu já escutei falar de outras pessoas que separaram um lugar especial onde ninguém senta, que é do Espírito Santo. É um ato profético. Dizendo assim, Espírito Santo, eu preciso saber que a minha consciência é tão grande da sua existência que você, Espírito Santo, é quem senta nessa cadeira. Você, Espírito Santo, tem um lugar de honra aqui. Você, Espírito Santo, vive dentro dessa casa. Amém? Precisa fazer isso? Se você sentir no coração, você faz. Amém? E traz esse nível de consciência para as pessoas. Fala, gente, aqui ninguém senta, porque essa cadeira, quem senta é o amigo Espírito Santo. Aleluia? E queridos, eu quero que você entenda, o Espírito Santo, ele quer construir uma amizade, um relacionamento com você. E para isso você precisa ser intencional. Então a gente não fala com o Espírito Santo somente de coisas espirituais. Fala de coisas com o Espírito Santo relacionadas a trabalho, a filho, a marido, a empresa. Espírito Santo, será que você poderia me dar uma estratégia para o meu negócio? Eu queria expandir o meu negócio, mas eu não sei nem por onde começar. Mas eu queria muito, Espírito Santo, que você me desse uma direção. Que você me mostrasse o caminho, ou me conectasse com alguém, ou com algum conteúdo que me ajudasse de fato. Acontece. O problema é que a gente quer agir na força do braço e não quer depender do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo para absolutamente tudo. Então, gere atos proféticos, faça atos proféticos, amém? Gere atos proféticos, faça atos proféticos, como essa que eu ensinei para vocês da mesa. Ou senão você fala assim, eu vou fazer um ato profético, vou escrever ali Espírito Santo, vou colocar ali na poltrona da sala. Gente, nessa semana ninguém senta nessa poltrona, para que vocês saibam que quem senta nessa poltrona é o Espírito Santo. Vocês têm que ter nível de consciência que o Espírito Santo vive dentro dessa casa, amém? Outra chave poderosa. Antes de ler a Bíblia, Espírito Santo, me revela o que tem por detrás da letra. Me mostra, Espírito Santo, aquilo que eu não consegui enxergar ainda na palavra. Você vai pregar, Espírito Santo, usa a minha vida. Eu chamo a presença do Espírito Santo sobre este ambiente. Espírito Santo, eu te chamo sobre este lugar, que agora não seja mais eu, mas você através de mim. Me toma por inteiro, Espírito Santo. E fala exatamente. Espírito Santo, se você quiser mudar por pregação, pode mudar.
Eu fiz um script, eu fiz aqui um resumo, mas se você quiser mudar, eu estou na sua dependência, eu estou à sua disposição. Existe algo muito sobrenatural que é o quê? Entregar para o Espírito Santo o controle daquela circunstância. Entregar para o Espírito Santo o controle daquela situação. Espírito Santo, vou ministrar agora. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me toca. Espírito Santo, me governa. Todos os dias eu falo, Espírito Santo, eu me submeto ao teu governo. Espírito Santo, eu me submeto à tua vontade. Amém? Então você pode dizer assim, Espírito Santo, olha só, vou ensinar para vocês aqui. Então imagina que você vai fazer o seu devocional. Eu tô fazendo meu devocional todos os dias, né? Tô me policiando para ser sempre nesse mesmo horário. Acabou, terminou, aqui, eu vou fazer meu devocional. Então eu boto esse fundinho aqui, aumento um fundinho, cadê? Vou aumentar o fundo. O que você pode fazer? Eu gosto de ler a Bíblia primeiro. Então você vai pedir para o Espírito Santo, me revela os mistérios que tem por detrás da letra. Então, e você vai ver que a sua leitura, ela é mais precisa. Terminou de ler, eu gosto de orar. Então o que você pode fazer? Antes de ajoelhar, fala, eu declaro agora que essa atmosfera é tomada pelo Espírito Santo. Espírito Santo, vem me ajudar a orar. Espírito Santo, esteja conduzindo a oração que nós vamos fazer agora. Espírito Santo, eu quero chamar a presença do Pai, a presença do meu Jesus. Eu quero, Senhor, sentir a presença de Deus. Fala, Espírito Santo, me ajuda a fluir. Eu quero orar pelo que realmente eu preciso orar. Espírito Santo, eu não quero fazer uma oração mecânica, eu quero fazer uma oração conduzida por você. Então agora eu chamo a presença do Espírito Santo sobre esse ambiente. Eu chamo a condução e o controle do Espírito Santo sobre essa oração. Você pode fazer isso de pé, declarando que a atmosfera agora ela entra debaixo do governo do Espírito Santo. Aí você se ajoelha e fala, conduz essa oração, Espírito Santo, e você começa a orar. Aleluia. Sua oração vai mudar. Porque você já falou para aquele que faz você orar, que é o Espírito Santo. Aquele que conduz você a orar é o Espírito Santo. Você acabou de falar. Eu quero que você me ajude. Eu quero que você esteja no controle. E o ambiente começa a encher. O ambiente começa a ser tomado. E aí quando você já começa a chamar o Espírito Santo, as lágrimas já começam a descer. Queridos, quando você começa a orar que a lágrima cai automaticamente, eu quero que você tenha convicção. O Espírito Santo está no controle. Ele está conduzindo. Ele está ali orando juntamente com você. Ele está te impulsionando. Amém? Em Romanos 8:26 vai dizer, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. E eu quero que você entenda. A Bíblia vai dizer que quando nós estamos fracos é que nós somos fortes. E eu entendo que quando eu estou num dia que eu acho que eu não consigo, que eu não sei, eu estou fraca, ou que aquilo é muito difícil, eu falo, me ajuda, Espírito Santo. É o dia que eu mais prego, é o dia que eu mais derramo óleo, é o dia porque eu falo, Espírito Santo, hoje eu preciso de Ti. E eu preciso que você me ajude, porque hoje eu estou com dificuldade. É nesse dia que você vai ser mais usado. É nesse dia que você vai ser mais fortalecido. Amém? Então, chame o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te convidar para entrar no quarto do meu filho. Espírito Santo, senta aqui na cama do meu filho. Espírito Santo, eu quero que você toque no travesseiro, na cama. Espírito Santo, eu quero que você comece a ministrar o meu filho. Então vai lá na cama do teu filho, senta lá e fala, Espírito Santo, eu estou muito preocupada com meu filho. Ele tem se iludido com esses jogos, ele tem desobedecido. Mas eu creio, Espírito Santo, que você é o único que pode convencê-lo. Então, Espírito Santo, eu te convido para estar nesse quartinho com meu filho. Conduz ele, fala com ele, confronta ele. Você já pediu ajuda para o seu melhor amigo? Ou você está na força do teu braço? Você já pediu ajuda para aquele que conhece todos os mistérios, conhece todos os corações, esquadrinha cada pensamento? Ou você está na força do seu braço? Amém? Fala para mim. Fala para mim. Vamos lá. Então, quinta chave. Chame o Espírito Santo antes de fazer qualquer coisa. Agora, sexta chave. Peça sensibilidade à voz do Espírito Santo. Peça sensibilidade à presença. Você vai dizer assim, Espírito Santo, eu não quero só ter um relacionamento.
Eu quero sentir a sua mão no meu ombro. Eu quero sentir você pegar na minha mão quando eu estou dormindo. Mas isso é possível? Oh, mulher de pequena fé, homem de pouca fé. Espírito Santo, quero sentir você tocando no meu braço e me chamando para orar. Espírito Santo, eu quero sentir o seu aperto de mão quando eu estou dormindo. Espírito Santo, eu quero escutar a sua voz me acordando. Espírito Santo, me ensine a escutar a sua voz e me deixa sensível. Amém? Então você vai falar, Espírito Santo, a partir de hoje, me ensina a te escutar. Me ensina a ser sensível àquilo que você está fazendo. Amém? Espírito Santo, ajusta a minha sensibilidade. Espírito Santo, remove toda a confusão, toda a deturpação. Amém? E o Senhor colocou no meu coração algo para ensinar vocês a ativar a voz do Espírito Santo. Eu já vou falar sobre isso. Então, você vai ter que aguentar só mais 10 minutinhos nessa live, porque eu vou ensinar algo poderoso para você que vai mudar a sua história, tá? Então, vamos voltar aqui nas chaves que eu estou dando para vocês sobre relacionamento com o Espírito Santo. Trate o Espírito Santo como uma pessoa. Fale com ele de coisas simples e corriqueiras que você faz no dia a dia. Terceira chave. Declare que você está disponível para ser usado e para interagir com ele. Quarto, faça atos proféticos que tragam a consciência da pessoa do Espírito Santo vívida dentro da sua casa. 5, chame o Espírito Santo antes de qualquer coisa que você for fazer, de qualquer oração, de qualquer tempo com Deus, de qualquer leitura bíblica. Antes de escutar uma pregação, fale, Espírito Santo, me ensina o que o Senhor quer falar através da pregação que eu vou escutar agora. Amém? 6, peça sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Espírito Santo, abre os meus ouvidos. Espírito Santo, que a minha pele seja sensível ao teu toque. Vou dar um exemplo para você. Você sabe quando você chega num culto e está cheio da presença do Espírito Santo. Você sabe quando você chega num culto e que não tem a presença. O seu corpo sabe. O seu espírito sabe. Sabe ou não sabe? Você sente. Amém? E a chave que eu quero entregar para você é exatamente essa daqui. Proteja a sua vida e o ambiente que você está de todo ruído que anule a voz do Espírito Santo. Então, uma amizade tóxica, ela interfere na sua amizade com o Espírito Santo. Porque você está preso emocionalmente à vida de alguém e isso fala tão forte na sua vida que você não consegue dar voz para o Espírito Santo, porque toda hora tem alguém dilacerando a sua alma, tem alguém dependente ali, laço tóxico. Eu já expliquei isso para vocês. Então tem gente que está toda hora dependendo de responder alguém preocupado. Que hora que o Espírito Santo... Gente, você acha que o Espírito Santo consegue falar dentro de uma pessoa que está em turbulência? Ai, meu Deus, eu tenho que responder essa pessoa. Ai, eu tô angustiada. Ai, Você acha que o Espírito... Gente, o Espírito Santo ele vai operar e ele vai falar onde tem uma paz que excede todo entendimento. Amém? Então, a 7ª chave aqui é proteja você e o ambiente que você está dos ruídos. Ruídos pode ser uma amizade tóxica. Amém? Pode ser série, internet, redes sociais, conteúdos que não agregam nada na sua vida, conversas que não somam nada na sua vida, falar demais. Então tudo isso é ruído, excesso de ruído, excesso de palavras negativas, excesso de palavras autoproferidas que anulam, que exterminam a fé. Amém? Ambientes pesados, com palavrão, conversas contaminadas. Então tudo isso é ruído, tudo isso é ruído. Amém? Eu quero convidar você agora para viver uma ativação da voz do Espírito Santo dentro de você. Em 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer assim, não apaguem o Espírito. Tem como o Espírito se apagar dentro de nós? Sim, se você está aí só no mundo e todo dia preocupado, todo dia ansioso, todo dia, você não consegue escutar o Espírito Santo. Então, qual que é a chave que eu quero trazer para vocês aqui, poderosa? Você vai pegar 3 dias e você vai fazer uma desintoxicação de qualquer tipo de ruído. Então, durante 3 dias, você só vai se conectar a coisas que te edificam. Então, você vai entrar no devocional, você vai entrar na oração da madrugada, você vai escutar uma pregação.
E 3 dias você não vai ficar vendo vídeo à toa, você não vai fazer conversa paralela. E nesses 3 dias você vai guardar silêncio. Você vai falar o necessário. Você vai responder quem você tem que responder. Mas você vai guardar silêncio 3 dias. E vai falar, Senhor, eu anulo as minhas palavras para que o Espírito Santo ganhe voz. Eu cancelo todo ruído auditivo para que eu seja sensível à voz do Espírito Santo. E queridos, eu falo para você, todo burnout é excesso, é cansaço. Se você se desconectar de todo o excesso de informação, você vai começar a escutar a voz do Espírito Santo. Então até mesmo ficar escutando muita pregação o dia inteiro. Eu quero que você faça assim, faz o seu devocional. Vem aqui, pro devocional. E aí durante o dia, guarda silêncio. Fica sem ruído, sem pôr nada para escutar. Só você e o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu quero fazer as minhas coisas em silêncio, porque eu quero escutar a sua voz. Eu quero escutar a sua voz, Espírito Santo. Então tem dias, querido, que eu não ponho nada para me escutar, nenhuma pregação, nada. E eu falo, Espírito Santo, eu quero que você me ministre. E eu escuto a voz do Espírito Santo. E ele fala comigo. Mas você precisa fazer um detox. Você precisa fazer o detox desses ruídos. Amém? A oração em línguas ajuda muito também. Muito bem colocado. Amém? Então, fale com o Espírito Santo todos os dias. Reconheça a presença dele. Inclua ele nas suas decisões. Espírito Santo, o que você acha disso? Eu posso investir nesse negócio? É a hora, é o tempo? Espírito Santo, você acha que eu devo viajar no próximo mês? Seja sensível. Fala, Espírito Santo, eu estou disponível. E obedeça o Espírito Santo quando ele te tocar. Obedeça o Espírito Santo quando ele te der um comando. Obedeça o Espírito Santo quando ele te pedir algo. Tá? E honre o Espírito Santo quando ele falar. Como? Obrigada, amigo Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. É muito bom ter você comigo. É muito bom ter você como meu melhor amigo. Obrigada, Espírito Santo. É muito bom. O dia que você entender quem é o Espírito Santo, você não vai querer ficar de lero-lero com Zé ninguém não, tá? Você não vai querer ficar de lero-lero pra cá com fulano, com beltrano, com conversa fiada. Porque você vai ver que o Espírito Santo, ele é um mestre. Ele te ensina, ele te discipula. Ele te conta o que está por vir e o que está por acontecer. Ele te fala dia, data, hora, mas para isso você precisa construir um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? E se você aprender a se relacionar com o Espírito Santo, você vai ter uma vida sobrenatural. Você não só vai fluir nos dons, toda a pregação que você fizer vai ser cheia de unção, porque o Espírito Santo vai estar em você e transbordando através de você. Amém? Glória a Jesus. Queridos, amanhã nós continuamos, tá? Dentro de um novo tema. Aleluia. Que você compartilhe essa live, esse devocional com pelo menos umas 5 pessoas que o Espírito Santo colocar no seu coração, para que essa pessoa comece a buscar o Espírito Santo, comece a mergulhar em Deus. Hoje tem culto profético na Global Fire. Oh, aleluia. Às 19 horas nós disparamos os links em todos os nossos canais. Então hoje é sexta-feira, culto geral. Tenha certeza que vai ser poderoso, glorioso. Aleluia, glória a Deus. Um dia abençoado. Eu espero vocês no culto de hoje e até a oração da madrugada também. Beijo, amo vocês.